Abunda sempre, abunda muita bunda à toa. Com tanto abunda a gente acaba delirando, acreditando na proteína é uma boa. Várias funções têm esses polipeptídeos, e dois processos eles aparecerão no núcleo, começando com a transcrição. No citoplasma acontece a tradução de proteínas na formação de tecidos, nas cartilagens e também outras funções. Colágeno e queratina são estruturais, como hormonal, a insulina é demais. E na defesa aparecem anticorpos, respiração envolve a hemoglobina. Também nós vamos encontrar a proteína nas reações catalisando como enzima. Toda enzima será sempre proteína, em toda proteína é sempre uma enzima. Toda enzima será sempre proteína, em toda proteína é sempre uma enzima. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Auro Almeida e hoje a gente vai fazer um programa especial para vocês. Meu nome é Naya e está no ar mais um Globoquímica Repórter. Hoje a gente vai tratar de um assunto de interesse para todos nós, que são as proteínas, que estão presentes em todas as células do nosso corpo, inclusive na composição do nosso cabelo, de nossa unha. É através das proteínas que a gente consegue fazer algumas reparações também nos nossos tecidos, entre outras funções muito importantes para o nosso organismo, né, Naya? Isso mesmo. Dentre muitas funções das proteínas, podemos destacar que elas conseguem manter a integridade da célula, reparar danos, controlar. Dentre muitas funções das proteínas, podemos destacar que elas permitem às células manter sua integridade, defender-se de agentes externos, reparar danos, controlar e regular funções celulares. Por isso, o consumo de proteínas é de extrema importância. E para nos ajudar nesse tema de hoje, a gente vai ter a participação mais que especial de várias filiais pelo Brasil do nosso estúdio, não é isso? E para começar, eu quero chamar a minha amiga Elvina Moraes, que está lá no outro estúdio, que vai tratar um pouco melhor da introdução desse assunto. Seja bem-vinda, Elvina, é com você. Olá, telespectadores, seja onde você estiver, na sua casa, no seu apartamento, qualquer lugar, no balão. O importante é que você vai estar assistindo no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Como vimos no estúdio atual, lá em cima, a gente está falando sobre proteínas. O que são proteínas? Proteínas são macromoléculas compostas por uma ligação de peptídicos, né? O que são essas ligações? São mais de 20 aminoácidos. O que é que esses aminoácidos são importantes para todos nós, como eu já falei, seres vivos ou animais, certo? Agora eu vou falar para vocês a principal característica da proteína. A proteína, ela tem como característica a desnaturação. Que essa desnaturação vocês vão ver lá em cima com os nossos repórteres químicos, né? Vão falar sobre isso, né? Uma das principais características delas, que ela é composta por... proteína é composta por hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e um pouco de fósforo, viu? As proteínas são compostas também basicamente por um conjunto de ligações peptídicas, certo? Em forma de formas covalentes, certo? O que diz respeito ao corpo humano, que em segundo é o seu maior comportamento do nosso corpo, a proteína só perde para a água, viu, gente? A proteína, depois da água, é a mais importante no nosso corpo. Elas têm suas funções e suas estruturas determinadas, viu? Assim a gente vai voltar para o estúdio de cima. Como é o nome dele? Como é o nome? Naya e Auro Almeida. Muito obrigada, Will. Agora vamos direto ao nosso outro estúdio, onde estará esperando por nós nossa repórter especial, Leonária do Vale, que comentará mais a respeito sobre esse assunto. Lembrando também que a gente vai ter a participação do nosso caro colega Renan Carneiro, que também gravou um vídeo e vai deixar os comentários deles relacionados a esse assunto também. Olá, eu sou Leonária. Dando continuidade ao nosso programa, vou falar um pouco sobre as atividades enzimáticas e propriedades fundamentais das proteínas. Bom, as enzimas, elas são moléculas orgânicas de natureza proteica e que
agem como catalisadora nas reações químicas, né? Isto é, elas aumentam a velocidade da reação, porque se for feito pelo organismo, pela condição do organismo de forma espontânea, vai ser mais lento e o que vai necessitar de um maior gasto de energia. Ainda cabe ressaltar que cada enzima ela é única para determinada reação. E para que seu funcionamento ele aconteça de forma eficaz, é necessário ter uma estrutura tridimensional na forma terciária e quaternária, para que o substrato ele possa se encaixar perfeitamente com a enzima, através de uma região que se chama sítio ativo. Existem alguns fatores que podem influenciar a atividade enzimática, como a variação do pH, a temperatura, o tempo e também inibidores enzimáticos. Mas por que as enzimas elas são tão importantes para o nosso organismo e são essenciais para a vida? Por exemplo, no sistema digestivo, a amilase, que ela digere o amido, a pepsina, que digere proteínas, e também a celulase, que é a digestão de celulose nos são as propriedades funcionais das proteínas. Elas são propriedades fisicoquímicas que afetam o funcionamento do alimento durante seu preparo, armazenamento e também o processamento. Existem várias propriedades funcionais da proteína, mas eu trouxe 2 exemplos para vocês. O primeiro deles, a gelificação, que é a formação de uma rede proteica com proteínas desnaturadas e que são capazes de aprisionar água. A aplicação é feita em produtos lácteos, em massa de pão e também na gelatina. A segunda é a emulsificação, formação de uma película e absorção também de interface. Essa interface, ela é uma região onde acontece uma pequena interação entre a água e o óleo. A aplicação dela é feita na salsicha, nos molhos, sopas, café e etc. Dando continuidade ao telejornal, eu vou falar agora sobre a estrutura das proteínas e as funções. Em relação à estrutura das proteínas, elas são constituídas através de 4 componentes químicos, são nitrogênio, oxigênio, gás carbono e o hidrogênio. E as estruturas podem ser primária, secundária, terciária e quaternária. Em relação às funções, elas podem possuir diferentes funções, como funções enzimáticas, funções de defesa e funções de transporte. E onde a gente vai poder encontrar essas proteínas? Elas vão ser encontradas na nossa alimentação, alimentos de origem animal e alimentos de origem vegetal. Quais alimentos seriam esses? Alimentos de origem vegetal, como a soja e o feijão, e produtos de origem animal, como o queijo e o leite, e alimentos bovinos e frango e etc. Os variados produtos. Muito obrigado pela colaboração, foram excelentes colocações, mas a surpresa do programa de hoje não para por aqui, tá bom, turma boa? A gente vai chamar agora a Elvina Moraes novamente, nossa repórter, que está com convidados mais que especiais que vão trazer aí uma prática sobre atividade enzimática e extratos vegetais na degradação da gelatina. Então, Elvina, chama esses convidados aí e conta pra gente como é que vai ser essa prática. Isso mesmo, meu amigo Auro. Agora a gente está aqui no nosso laboratório para mostrar uma prática simples que a nossa amiga querida Mariane Carine vai apresentar para a gente de forma prática que você pode fazer em casa. Vegetais, que no caso aqui eu estou usando mamão e abacaxi, porque de tucujo eles são muito eficientes na hora da digestão. E aqui eu vou apresentar uma prática rapidinho. Aqui estamos usando 3 soluções. No primeiro copo nós temos a solução base, que nós vamos diluir em água, né? É basicamente só um controle. No segundo copo nós vamos diluir o extrato do mamão e no terceiro copo o do abacaxi. Bom, aqui eu estou usando a medida de uma colher de sopa para uma colher de chá, porque nós não estamos com os equipamentos para fazer isso direitinho. E aqui eu vou diluir a solução base, não é? Como vocês podem perceber, é uma prática simples que você pode fazer em casa para ver o que acontece ao longo dessa atividade que ela está fazendo aqui. Bom, agora eu vou colocar os 3 copos nesse isopor com gelo e esperar alguns minutos para esperar ver a reação. Bom, daqui a alguns minutos vai começar a acontecer a reação e nós vamos ver qual solução
vai acontecer a degradação da gelatina. Muito obrigado pela contribuição, né, dessa prática que foi demonstrada. Eu não resisti, eu amo gelatina, né? Então eu mandei buscar lá no estúdio B, porque nós não somos obrigados, que essa gelatina aqui vai descer já. Vamos dar continuidade ao nosso programa e vamos chamar novamente nossa amiga Leonária, especialista no assunto, que vai demonstrar a desnaturação das proteínas. Estamos ansiosos para ver o resultado, Leonária. Eu também estou. Dois especialistas Lili Andrade, José Wesley. que trarão um momento mais ativo da desnaturação das proteínas. Vamos lá ver. Dessa prática, vamos estar usando leite, 2 limões cortados, 1 colher de chá, 1 copo. Na prática, do ovo, vamos estar usando um ovo, um prato, álcool 70 ou 90. só lembrando que o objetivo desse experimento é desnaturar a proteína. Para a realização dessa prática, vamos começar efetuando o corte de 2 limões, espremendo ele dentro do copo. Em seguida, adicionaremos leite, fazendo uma mistura, e esperaremos alguns instantes e já podemos perceber que a proteína já vai sendo quebrada com os ácidos do limão. Agora minha amiga Lili Andrade realizará o próximo experimento. Bom, como podemos ver, temos um solvente diferente do outro que nosso amigo apresentou. Aqui, vamos quebrar um ovo. Quebradinho. E vamos aplicar este solvente que tem um pH bastante elevado comparado da nossa proteína aqui. Vamos acrescentar um pouquinho de álcool na clara do ovo. Como podemos analisar, está ficando esbranquiçado. No entanto, já está começando a ocorrer a desnaturação da proteína. Como foi comentado anteriormente, a gente tem que deixar alguns instantes para podermos observar a quebra das moléculas. Aquele leite que era, fica num formato gelatinoso. Aqui já é a caseína em seu formato desnaturado. Aqui podemos observar também a albumina do ovo. Aqui podemos observar sua forma esbranquecida, que ao entrar em reação com solventes orgânicos diferentes, sofrem a quebra das moléculas e ficam neste formato. Para finalizar o programa de hoje, a gente vai trazer esse momento lúdico que serve como avaliação do aprendizado adquirido durante todo esse programa e durante as práticas que foram realizadas hoje. Bem, a dinâmica tem como nome Na Trilha das Proteínas. E o professor acadêmico que quiser praticar isso na sua sala, vai elaborar algumas questões referentes às práticas e também ao conteúdo, para que possa perguntar durante toda a trilha para os seus alunos. O jogo aborda aspectos gerais das proteínas. Serão elaboradas cartas com questões gerais e um tabuleiro especialmente para esta atividade. Cada jogador coloca o seu peão na saída do percurso e, na sua vez, sorteia um dos papéis. O moderador encontra a pergunta correspondente ao número e a letra. O jogador responde então a pergunta correspondente ao número sorteado, respeitando o tempo máximo de 1 minuto. Se conseguir responder a pergunta proposta, avança o número de casas indicado pela quantidade de estrelas na ficha sorteada. Caso contrário, o jogador permanece onde está. Se o jogador parar na casa vermelha com o dizer excesso de consumo de proteínas, ele deve retroceder 2 casas. Já se o jogador parar na casa azul com o dizer boa ingestão de proteínas, ele deve avançar 2 casas. Ganha o jogo quem primeiro alcançar o final do percurso. Os aminoácidos formam proteínas.
com colágeno e queratina, fibra, hemogênio, albumina e actina. Fibra, hemogênio, albumina e actina, todos eles são exemplos de proteína. E com essa música, gente, a gente vai finalizar o programa de hoje, agradecendo a todas as pessoas que participaram desse momento conosco, agradecendo também a coordenação do curso de zootecnia do IFMA Campus Caxias, assim como todas as diretorias também do campus, agradecer por esse momento, por nos propiciar, né, a gente poder criar meios alternativos para conseguir desconstruir essa questão de aula apenas dentro da sala ou dentro do laboratório e conseguir levar conhecimento até eles, né, Naya? Isso mesmo, Aula. Então agradeço a todos vocês, eu espero que vocês gostem bastante. Esse foi nosso Globioquímica Repórter de hoje. E não esqueçam, traremos sempre mais novidades a vocês. E bora curtir um pouquinho mais da música, ó. Estruturais com colágeno e queratina.